A Comissão Política da Secção de São Pedro do Sul do PSD, liderada por Pedro Soares, promoveu no último fim de semana de setembro uma conferência subordinada ao tema Os Novos Desafios dos Autarcas do Futuro. A iniciativa político-partidária decorreu no auditório da Casa de Cultura da Casa do Povo de Santa Cruz da Trapa. O teor da iniciativa já foi por nós abordado em outra notícia. Contudo, a propósito desta realização, o presidente da Conselhia Social Democrata, em declarações a Lafões, não deixou de lamentar o facto de a Câmara Municipal de São Pedro do Sul ter recusado ceder o auditório do centro escolar para levar a cabo esta ação, naquilo que Pedro Soares considerou de falta de cultura democrática do atual Executivo. É de lamentar que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul tenha tido uma postura de não cedência do auditório do Centro Escolar de São Pedro do Sul. Era aí que era para se iniciar este processo de debate e de reuniões que nós queremos apresentar nos próximos tempos. Sendo que esta atitude não nos surpreendeu, denota uma falta de cultura democrática deste Executivo, pensamos nós que estes espaços culturais, estes espaços sociais, estes espaços desportivos, acho que devem estar ao dispor da população, da cidadania, da discussão, da evolução e da estratégia do Conselho. Mas, sinceramente, os sampedrenses, a nossa população, não é isso que está preocupada, não é isso que se quer centrar. Quer centrar é com a posição construtiva, neste caso do PSD. Queremos mostrar as nossas ideias para, em 2017, ser apresentado essas mesmas ideias à nossa população. Por isso, esses folclores, essas divergências, não vamos valorizar. Vamos valorizar, sim, o nosso trabalho, valorizar as ideias das pessoas, vamos valorizar e ouvir as posições construtivas no Conselho de São Pedro do Sul. Na resposta, o presidente da autarquia, Vítor Figueiredo, explica os motivos por que recusou a cedência do espaço e avança que, embora tenha recusado a utilização do auditório do centro escolar, apresentou uma alternativa à Comissão Política do PSD. Olha, como sabe, daqui a um ano vai haver eleições e o PSD e o Sr. Presidente da Comissão Política precisam de se afirmar tanto a nível interno, porque ninguém conhece o Sr. Presidente da Comissão Política, como também junto dos seus eleitores. Eu percebo isso perfeitamente. Agora, não queiram realmente atirar barro para os olhos das pessoas, porque as coisas não são como o Sr. Presidente da Comissão Política diz. A Comissão Política do PSD fez efetivamente um pedido para utilizar o auditório do centro escolar. E a Câmara Municipal respondeu a tempo e horas, dizendo que no seguimento da comunicação deles, fomos incumbidos de informar que é entendimento deste Executivo Camarário que, salvaguardando o cariz pedagógico e didático do espaço, a utilização do auditório Isabel Silvestre do centro escolar não se coaduna com qualquer tipo de ocupação de índole partidária ou política. No entanto, disponibilizamos para ceder o Cineteatro Jaime Gralheiro para a realização da iniciativa, considerando que a data se encontra presentemente disponível. Ou seja, o que nós dissemos à Comissão Política do PSD, nomeadamente ao Sr. Pedro Soares, é que realmente aquele espaço que eles estavam a pedir, no nosso entendimento, não se coaduna com a atividade política e, entretanto, arranjámos alternativa. O PSD poderia ter alguma razão se realmente nós não tivéssemos cedido espaço nenhum. A verdade é que nós cedemos um espaço, não aquilo que eles queriam, mas sim um outro. Agora, o PSD poderá ter alguma razão se nós não cedermos a eles e se mais tarde viermos a ceder a outro qualquer partido político, o que não acontecerá. De forma que o PSD teve uma boa oportunidade para estar calado mais uma vez, porque também cada vez, e já vai sendo o hábito, cada vez que abrem boca em São Pedro do Sul é só para dizer disparados e asneiras. Vítor Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, em resposta às críticas de Pedro Soares sobre a não cedência do auditório do centro escolar para uma iniciativa político-partidária. O vereador com o Pelouro do Ambiente na autarquia de São Pedro do Sul reafirmou em declarações a Lafões a existência de qualidade para banhos nas águas do Voga, quer no Lenteiro do Rio, quer na zona envolvente às termas.
Numa recente entrevista à Lafões FM, a propósito do ponto de situação da capacidade de resposta do sistema da rede pública de água e um pouco à margem deste tema, Francisco Matos foi questionado pela nossa reportagem sobre a ausência de sinalização a desaconselhar a prática balnear nestes 2 pontos, uma vez que, alegadamente, a água não seria de qualidade para banhos e assistia-se com regularidade a pessoas dentro de água. Na ocasião, o vereador Francisco Matos afirmou que o município não colocou qualquer placa a desaconselhar os banhos, porque só o poderia fazer se a água fosse de má qualidade, o que, segundo o próprio, não acontecia. Francisco Matos afirmou mesmo que a água nesses locais era boa qualidade e que as pessoas podiam entrar com confiança no rio. Estas declarações de Francisco Matos provocaram algumas reações, nomeadamente nas redes sociais, onde surgiram não só algumas críticas, como também fotografias a tentar denunciar alegados focos de poluição no Rio Voga junto às termas. No sentido de tentarmos clarificar a situação, solicitamos nova entrevista com o vereador do Pelouro do Ambiente da autarquia São Pedrense. Em entrevista a Lafões, Francisco Matos reafirma aquilo que já havia avançado, sublinhando a qualidade da água do Voga. De facto, gerou algum fururu a entrevista que fez o favor de transmitir sobre a qualidade da água. É evidente que, às vezes, as pessoas não estão informadas acerca do que é poluição. E se vêem meia dúzia de folhas em cima do rio, a ir na corrente, já pensam que é uma poluição. As fotografias que foram publicadas, eu tive a oportunidade de publicar no meu perfil em maio do ano passado, fotografias idênticas, dizendo às pessoas que aquilo não era poluição química, era somente o depósito de materiais orgânicos, concretamente na fotografia que eu tinha, uma espécie de algodão que sai dos chopos e que se acumula e que com o vento se junta. O que acontece com o algodão chamo eu, mas aquela espécie de algodão que cai do chopo, acontece também com os plátanos. Aquelas bolinhas dos plátanos acabam por amadurecer e deixar cair as sementes. As sementes voam, e algumas delas voam para os rios, vem o vento nós estamos num vale, como toda a gente sabe, e vem vento normalmente do oeste e empurra normalmente para alguns redemoinhos de água, empurra os detritos que vão pelo rio abaixo e juntos. Ora, essas imagens são exatamente a aglomeração, a junção de vários elementos dispersos que sozinhos não fariam efeito nenhum visual e que juntos, através do efeito do vento, parecem uma grande poluição quando de facto não são poluição de natureza nenhuma. De facto, também nesta altura o rio levar um caudal mais reduzido de água, estar mais parada, também contribui para esse aspecto visual, digamos assim. Pode contribuir porque a corrente é menor. Nem sempre as barragens estão a turbinar e se repararem, quando as barragens, quer a de Arcozelo, quer a do Ribeiro de Água Fria, estão a turbinar, a corrente no rio é maior e, nesse caso, qualquer detrito que esteja à superfície da água corre muito mais velozmente. Doutor, uma das coisas que provavelmente a população terá algumas dúvidas, digamos assim, é que se a água nas termas, nomeadamente, está em condições, está boa, pode-se entrar nela sem problemas, o que é que realmente foi feito para acabar com os diversos focos de poluição que existiam ao longo do curso do Rio Voga, nomeadamente aqui entre o centro da cidade e as termas, existiam vários focos a ir diretamente para o rio, isto era visível, as pessoas viam e comentavam. Portanto, se a água está boa, alguma coisa teve que ser feita para resolver essa situação. O que é que foi feito? Bom, foi feito bastantes coisas. Algumas delas já o deveriam ter feito há mais tempo, mas por falta de possibilidade ou por outra qualquer razão não foi. O
grande problema de poluição do rio era aquele que entroncava no Ribeiro, na zona do que se chamava Sacor, que agora é Galp. Aí juntava-se águas pluviais com águas de saneamento e corria tudo diretamente para o rio, portanto o saneamento diluído nas águas pluviais. Aquela intervenção que se fez na Rua de Santo António, que algumas pessoas criticam porque levanta poeira e não se consegue circular tão bem quanto se poderia, essa intervenção foi o ponto principal para começar a despoluir o Rio Volga. Porquê? Porque retira do Rio Volga quer o saneamento, quer a mistura de águas pluviais com saneamento. Tudo isso, juntamente com aquilo que se vai fazer ainda, porque isso ainda não resolveu totalmente o problema de saneamento no centro da cidade, mas resolveu uma grande parte, e essa grande parte fez diminuir, porque isto é uma questão de diluição. Nós podemos ter um foco de poluição numa quantidade de água. Se aumentarmos a quantidade de água, a poluição diminui. É o que nós estamos a fazer, com uma diferença, é que não mais o saneamento irá para o rio, ele irá sim para estar nas obras da Nova Etar. Portanto, aquele foco de poluição que havia ali na zona do chão do mosteiro, que era visível, alguém passava ali naquela zona, acabou? Diminuiu 60%, 70%. Não acabou. Irá só acabar quando for da Etar. Porquê? Porque há outras zonas de poluição que descarregam para ali e que ainda não houve intervenção dessas zonas. Mas como é uma pequena quantidade, já não causa, digamos, uma poluição gravosa. Em termos de análise, acaba por ficar diluído esse conteúdo, não é? Exatamente. Outros focos que existiam, nomeadamente ali também na zona do Pego, onde havia ali uma descarga, sim, uma estação elevatória que quando trocava descargas para o rio. Exatamente, quando avariava provocava descargas. Houve um cuidado muito maior sobre as bombagens e sobre a eficácia das bombas, de maneira a que elas não parassem, e assim sendo temos evitado ao máximo os corrimentos de saneamento para o rio. Havia também nas termas um bypass que, quando a tubagem estava mesmo cheia e já não comportava mais saneamento, ia para o rio. Também esse problema está resolvido. Muito bem, portanto, nesta altura, mesmo sem a obra da Nova Etar concretizada, há, digamos assim, garantias de alguma qualidade na água do Rio Volga com essas intervenções pontuais que foram efetuadas? Sim, e o facto é que os serviços sociais que fazem análises às águas do rio, análises independentes, dizem que a água está em condições. Se quiser, eu posso lhe ler os dados da última análise que o ACES Dom Lafões, da Administração Regional de Saúde do Centro, nos diz na pesquisa ele fez duas análises, a pesquisa de Escherichia coli e de enterococos intestinais. Na primeira, o resultado foi de 199 e o valor limite era de 1.800, portanto, a haver a diferença. Na segunda, do enterococos intestinais é de 161 e o valor limite é 660. Diz inclusivamente que a água é própria para banhos.
Francisco Matos, vereador com o Pelouro do Ambiente na autarquia de São Pedro do Sul, reafirmando a qualidade da água do Rio Voga, já depois de concluída a entrevista e depois de nos terem facultado cópia das análises efetuadas, reparamos que as mesmas que tinham servido de sustentação à argumentação de Francisco Matos tinham sido efetuadas não nas termas de São Pedro do Sul ou no Lenteiro do Rio, mas no local do banho em Polves. Questionamos por isso telefonicamente o vereador, que nos afirmou que as características da água seriam semelhantes nestes três locais. O vereador afirmou mesmo que presentemente e alegadamente por questões económicas, a Autoridade de Saúde Pública apenas estará a realizar análises em Polves, quando anteriormente as mesmas eram também efetuadas no Lenteiro e nas termas. A Rádio Lafões questionou também a Autoridade de Saúde Pública local no sentido de apurar se ao longo do corrente ano teria sido feita alguma análise às águas do Rio Voga, na zona do Lenteiro ou nas termas, mas embora tenhamos enviado o pedido de informação por e-mail na passada quinta-feira, até ao momento não obtivemos qualquer resposta. Foi assinado no passado sábado, no recinto do terceiro Festival do Feijão, um protocolo que visa a submissão de uma candidatura na Unesco para declarar as Vozes de Manhoce Património Cultural e Material da Humanidade. Este protocolo contempla ainda os grupos Cramol, Segue-me à Capela e Sopa de Pedra e pretende salvaguardar e transmitir o canto polifónico feminino, uma prática cultural da região norte e centro de Portugal. O IP3 reabriu ontem ao trânsito cerca das 2:30 da tarde, após ter estado cortado na zona de Tondela devido a um acidente, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. O acidente ocorreu cerca das 10:30 da manhã, na zona de Vila Nova da Rainha, tendo inicialmente o IP3 ficado cortado no sentido Santa Comba-Tondela e posteriormente nos dois sentidos. Segundo a mesma fonte, o acidente envolveu uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa de Santar, uma carrinha funerária e uma viatura ligeira e provocou um morto e 6 feridos ligeiros. Inicialmente, o CDOS informou que do acidente tinham resultado 7 feridos, um dos quais com gravidade. A vítima mortal é uma senhora que seguia na viatura ligeira, que estava encarcerada e que tinha sido dada como ferido grave na altura. A Câmara de Nelas vai atribuir durante este ano um apoio financeiro superior a 517 mil euros ao movimento associativo do Concelho. Segundo a autarquia, a este montante acresce todo o apoio logístico, recursos humanos e materiais, instalações municipais, estádios, pavilhão, piscina e auditórios e transportes na rede de 4 autocarros e outras viaturas que foi possível manter em funcionamento. O associativismo desportivo constituirá 34% do total, representando 174 mil euros, valor que, comparativamente ao ano anterior, teve um incremento de 38% e, relativamente à época desportiva 2013-2014, um aumento de 98%, acrescenta a autarquia em nota enviada à imprensa. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doa.